bem-vindo. E nessa aula nós vamos aprender um pouco como estruturar o conteúdo do e-book, ok? Após a escolha do tema do seu e-book, o próximo passo é arquitetar o conteúdo. Então, essa aula aqui agora, ela só deve ser feita após você fazer a aula anterior, que é sobre a escolha do tema, ok? Aqui nessa aula eu já estou presumindo que você já fez a pesquisa, já definiu quem será o seu cliente, qual será o seu tema, você já pesquisou os materiais que você vai utilizar de base para a construção do seu e-book, você já está com tudo isso em mãos. Então agora a gente vai estruturar, ok? Então vamos lá. Geralmente, quando nós pensamos em escrever um e-book ou até mesmo um livro tradicional desses impressos, o primeiro obstáculo que vem em nossa mente é: nossa, mas será muito conteúdo, não vou conseguir escrever tantas páginas sobre isso. Mas o que acontece? Quando nós olhamos o ato de escrever um livro com essa, entre aspas, visão ampla, realmente parece um trabalho, muitas das vezes, até mesmo impossível de ser realizado. No entanto, eu prefiro ver de outra maneira. Eu prefiro ver assim, ó. Vou escrever aqui de uma forma bem simples. E-book é igual a um texto grande. A grosso modo falando, vocês vão entender o que eu quero dizer. Um texto grande composto por vários mini textos. Uma definição bem simples, bem boba, mas que vai ajudar muito no nosso processo aqui de criação de um e-book. Então, como que a gente vê? Um e-book ou um livro tradicional é um grande texto, um texto gigante de 30 páginas, de 100, 150, falando sobre um determinado tema. E ele é composto por vários mini textos. São vários. Então, muitos mini textos compõem o texto grande. Ok? Então, com isso, a melhor forma, a forma mais simples de estruturar o conteúdo do e-book, eu vou listar aqui, ó, 6, se eu não me engano, aqui acho que são 6. São 6 fatores que são fundamentais nessa estrutura. Beleza? Vai ser um passo a passo. Aí, eu achei melhor aqui nessa aula eu utilizar um exemplo. Eu vou utilizar um exemplo e nele eu vou estruturando cada fator. Ok? Então, eu vou mostrar nesse exemplo aqui abaixo essa estrutura. Vamos pegar aqui, por exemplo, um tema. Vai ser o seguinte, olha para você ver como que fica interessante. Então, suponhamos que eu fiz a minha pesquisa e tudo mais. Aí eu escolhi o tema seguinte: vendas usando o WhatsApp. Então eu pesquisei, eu vi que é interessante, eu gosto de mexer no WhatsApp, eu creio que isso pode me dar um retorno, eu entendo que tem várias pessoas que têm interesse também em aprender mais sobre vendas no WhatsApp, e também eu vi que tem muito conteúdo, eu vi que tem vídeos, que tem textos, bacana falando. Então a escolha do meu tema foi vendas no WhatsApp. Então nós vamos estruturar todo o conteúdo do e-book baseado nesse tema. Então vamos lá. O primeiro fator aqui em questão é o seguinte: criar os mini textos, resolvendo possíveis problemas do meu cliente em potencial. Então vamos lá. Ó. Lembra que na escolha do tema eu falei, ó, pensa num tema que você vai ter que resolver problemas. Então aqui, ó, vamos colocar assim, ó, criar os vamos colocar aqui mini textos entre aspas, mini textos resolvendo os possíveis, aquilo que você acredita que são dores, que são realmente problemas do seu futuro cliente, problemas do seu cliente em potencial, ou seu futuro cliente em potencial. Ok. Então, vamos seguir nesse exemplo aqui. Ó. Tudo que eu for listando aqui na estrutura, para ficar mais fácil
para você entender, para você usar como base também na estruturação do seu conteúdo, eu vou utilizar esse tema aqui. O tema é vendas no WhatsApp. Então, beleza. Então, criar mini texto. Então, eu começo e vou lá e crio um texto assim, ó. Como criar... Aqui, olha. Criei um texto assim, ó. Como criar uma conta comercial no WhatsApp. Então, criei esse primeiro texto. Pensei, bacana. Como criar uma conta comercial no WhatsApp? Então, fiz todo o passo a passo. Ensinei a criar a conta comercial. Segundo, como configurar mensagens automáticas, né, no WhatsApp. Automáticas. Como configurar mensagens automáticas. Segundo, melhor forma de atender os clientes, né, utilizando o WhatsApp. Vamos colocar alguns aqui só para facilitar. Como organizar, deixa eu pensar aqui. Como organizar os contatos usando as etiquetas personalizadas. Né, tem essa opção no WhatsApp. Personalizadas. Ok. Deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui. Deixa eu pensar. Beleza. Ó. Diferenças entre o WhatsApp convencional e o WhatsApp Business. Vamos colocar aqui tira aqui, ó, convencional e o WhatsApp Business. Bacana. Então, o primeiro aqui, criar mini textos. Repara um detalhe muito importante aqui que eu quero ressaltar com você. Nesse primeiro processo, você só vai criando os mini textos. Porque vem na sua cabeça que tem relação com o seu tema, você vai criando. Você não se preocupa se esse vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, porque isso te trava. Isso trava a gente. Você pensar, primeiro eu vou escrever falando sobre isso, segundo sobre aquilo. Geralmente isso a gente perde muito tempo nesse processo de criação. O que eu aconselho, que eu acho que é bacana e funciona nos meus processos de criação, é fazer o quê? Criando os mini textos. Eu já tenho o tema, vai criando um tanto de mini texto resolvendo o problema. Tudo aqui é resolvendo o problema. Ó. Como criar uma conta comercial? Como configurar a mensagem automática? Isso são problemas. De repente, pegando por exemplo, esse aqui que a gente utilizou, né, esse exemplo, aí o cliente tem dificuldade de como fazer mensagem automática. Uma dor dele, né, um problema que ele não gostaria de saber como configurar a mensagem automática usando o WhatsApp. Então você vai estar resolvendo como configurar essas mensagens. Entendeu? Sempre os mini textos estão resolvendo problemas específicos. Bacana. Então você listou aqui sem preocupar com a ordem. Você só foi colocando. Quis aqui expande, acelera o processo de criação, porque você não fica preocupado em colocar em ordem. Tudo que vir você vai colocando na cabeça. Beleza. Agora aqui, o segundo passo que será. Então, como eu falei aqui, ó, no primeiro você só cria, no segundo você vai organizar todos os mini textos em ordem lógica. Uma ordem que você acha que fica mais interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, como configurar uma conta comercial, como configurar mensagens automáticas. E eu entendo aqui, até coloquei proposital esse último aqui, diferenças entre o WhatsApp convencional e o WhatsApp Business. Talvez ele ficaria interessante se ele fosse o primeiro. Entendeu? Ou de repente uma aula falando mais específico do que é o que é cada um. Não, se bem que aqui a gente pode colocar, nessa aula vai explicar o que é cada um. Então, de repente, ficaria bacana, diferença entre o WhatsApp Business e o convencional. Ok. Depois, aí que falou que
vai explicar, né, que o WhatsApp Business é uma conta comercial, tudo mais. Aí logo já vem como criar uma conta comercial. Porque imagina, a pessoa vai criar uma conta comercial e depois lá embaixo só que vai falar que o WhatsApp Business que tem essa função, então não faz muito sentido. E depois vai vir nas ferramentas, ó, como configurar mensagens automáticas, a gente poderia colocar ele como terceiro, como organizar os contatos usando etiqueta, seria talvez um quarto, e a melhor forma de atender os clientes seria como um 5. Entendeu? Então, assim, no primeiro processo aqui de criar esses mini textos, eu não me preocupo com isso, porque depois que os mini textos estiverem todos criados, para mim colocar essa ordem lógica fica mais fácil. Então, o segundo passo, criar uma ordem lógica para todos os mini textos que a gente criou. Então, depois que a gente fez isso, a terceira coisa, vamos colocar aqui um sumário, que faz parte da estrutura do seu e-book. Vou colocar aqui, ó, caso o seu e-book tenha muitos mini textos, seja realmente um e-book grande, um sumário pode ser uma opção interessante para contribuir nessa organização. Se você estiver fazendo um e-book mais curto, que ele é mais objetivo, tem poucos mini textos, eu não acho necessidade de um sumário então. Então aqui, ó, fica a seu critério. Vamos colocar assim, ó, caso possua muitos mini textos, que aí você já vai entender. Caso você tiver muitos mini textos para poder organizar eles, é interessante um sumário. Caso contrário, eu tenho muitos e-books que eu já fiz, que eu vendo, que eu utilizo para dar de bônus nos meus treinamentos, que eu não coloco sumário, porque às vezes é aquele tema pontual, às vezes a gente cria um e-book respondendo uma pergunta, e só ele lá vai dar, por exemplo, umas 8 páginas, 12, que não há necessidade de colocar um sumário. Mas caso você julgue necessário, você coloca. Beleza? Segundo ponto, depois que você criou os mini textos, organizou, definiu se vai fazer ou não um sumário, você vem para introdução. Introdução. Às vezes muitas pessoas se enganam. Deixa eu até colocar aqui, ó, breve introdução, uma introdução curta. Vamos colocar assim, ó, é um pequeno texto, para não escrever aquela introdução gigante. Muitas das vezes as pessoas se enganam. Como a introdução fica logo lá no comecinho do e-book, já quer fazer ela primeiro. Nesse livro eu vou falar sobre isso. Só que detalhe, ela nem criou os mini textos. Ela nem sabe realmente o que vai falar. De repente você começa a falar aqui, ó, como configurar mensagem automática. Mas você viu que não vou colocar isso no e-book mais não. Aí você já colocou na introdução. Então assim, você cria primeiro os mini textos, criou, organizou, aí você vai fazer uma breve introdução. A introdução é o seguinte, eu já sei que vai ter tudo isso. Então vamos pegar uma aqui de exemplo, ó. Vamos imaginar aqui, olha, uma breve introdução. Como a gente está utilizando um exemplo, vendas no WhatsApp, deixa eu criar uma introdução aqui, ó. Vamos ver, ó. Nesse e-book aprenderemos como... Vamos ver aqui, ó. Não, nesse e-book aprenderemos porque é melhor para seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. Estou utilizando aqui de exemplo para você entender. Então, nesse e-book aprenderemos por que é melhor para seu negócio. Nesse e-book aprenderemos por que é melhor para seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. É lógico que você vai criar sua introdução, depois você vai fazendo uns ajustes. Troca a frase, coloca aqui um pouquinho mais para cima, que eu estou criando a título de exemplo para a gente não ficar muito tempo. Então, nesse e-book aprenderemos por que é melhor para o seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. Você aprenderá. Então, assim, o que vai ter nesse e-book? Ó, você aprenderá como configurar essa conta
e também como utilizar as principais ferramentas que o WhatsApp Business, vamos lá, que o WhatsApp Business, oferece para seu negócio, oferece, vírgula, para que seu negócio fique mais organizado e profissional. Aqui só de exemplo, tá? Ótimo. Uma breve introdução. Então, eu já sei os mini textos, então já sei o que vai ter no meu e-book. Então, nesse e-book aprenderemos por que é melhor para o seu negócio você utilizar uma conta comercial de WhatsApp. Você aprenderá como configurar essa conta e também como utilizar as principais ferramentas que o WhatsApp Business oferece para que seu negócio fique mais organizado e profissional. Ponto. Entendeu? Logicamente, se eu fosse utilizar essa introdução, eu ia fazer uns ajustes, conferir a concordância, ver se o texto está bem alinhado, de forma concordância, uma concordância verbal, nominal. Isso é normal. Então a gente cria primeiro e depois vai ajustando. Mas para ficar claro aqui que tem que ser uma breve introdução, é um texto pequeno, com uma visão ampla. Ele vai dar uma visão ampla. Vamos colocar aqui uma visão ampla do seu e-book. O objetivo é a pessoa ler essa introdução e ter uma visão ampla do que o seu e-book vai falar. Ok? Vamos lá então agora. O quinto fator é o título. Título do seu e-book. Eu já vou colocar aqui, um subtítulo. Eu vou explicar direitinho. Ele é uma frase chamativa. Vamos colocar assim, Então, lembrando que isso daqui é o tema. É o tema do e-book. Não é o título do e-book. Meu e-book não vai chamar Vendas usando o WhatsApp. O título do e-book tem que ser algo impactante. Então, vamos colocar aqui, Qual que é o título do e-book? Vamos pensar aqui, Então, o título bacana pode ser, Como alavancar suas vendas utilizando vamos colocar aqui embaixo, o WhatsApp Business. Então, esse seria o título. Como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. Vai ser o título que vai lá em cima, aquele título grandão. Ok. E depois temos aqui um subtítulo, que vai ser uma frase chamativa. Então a pessoa bate o olho na capa do seu e-book e vê como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. Bacana. E lá embaixo uma frase que completa esse título. Que eu pensaria algo do tipo assim, aprenda aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business. Aprenda estratégia, técnica exclusiva do WhatsApp Business e deixe seu negócio mais... E profissionalize seu negócio. Título de exemplo. Aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e profissionalize o seu negócio.
Então, o que acontece? Geralmente, né, o título vai ficar lá em cima, aquele título grandão, dando um impacto. Como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. E lá embaixo, aquela frase, um pouquinho mais embaixo. Como que ela vai fazer isso? Como que ela vai alavancar? Ela vai ser: aprenda as estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e profissionalize o seu negócio. Ok? Então, vamos colocar assim: profissionalize o seu negócio aumentando. Vamos colocar assim, profissionalize o seu negócio. Deixa eu ver. Então, aqui, como é alavancar suas vendas? Vamos mudar aqui, e aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e venda todos os dias. Pronto. Porque aí já fica assim mais ligado à venda e aqui em cima a vendas também. Então o título é: como alavancar suas vendas utilizando o WhatsApp Business. E lá embaixo aquela frase chamativa: aprenda estratégias e técnicas exclusivas do WhatsApp Business e venda todos os dias. Tá ótimo. Então, beleza. Criou o seu título. Agora a gente vai para o último elemento aqui. Olha. O último e não menos importante, talvez até o contrário, talvez um dos mais importantes, que é a capa. Muitas pessoas vão comprar o seu e-book, vão ter o interesse, né, o interesse despertado no cliente em ler o seu e-book, em adquirir através da capa. E o que é interessante? Ver que essa estrutura aqui que a gente criou é uma estrutura inversa. Inversa por quê? O que é a primeira coisa quando a gente vê em um livro, num e-book? A primeira coisa é a capa, depois a gente vê o título, né? Tá dentro da capa, depois a introdução. Só que a gente está fazendo ao inverso. Por que é importante fazer ao inverso? Vamos lá. Algumas dicas aqui que eu vou deixar. Quando a gente deixa a capa por último, por que ela é importante ficar por último? Porque o próprio tema, o tema que você escolheu, o seu título, vamos colocar assim, o tema, o título, os mini textos, tudo direcionam a criação da capa do e-book. Ou seja, vou explicar aqui no exemplo, você vai ver como que fica interessante. Por exemplo, posso criar uma capa, no nosso caso aqui, que é vendas no WhatsApp, que é utilizando o WhatsApp. Como que eu criaria uma capa? Então vamos pensar aqui, eu posso criar uma capa usando tons verdes. Então no nosso exemplo aqui, vamos colocar assim, para esse exemplo da aula, ou seja, para esse exemplo da aula, que é o que? É book do WhatsApp. Vamos colocar aqui, book do Zap. Para não achar que isso é um padrão. Para esse exemplo aqui, para esse e-book que a gente está criando, posso usar, vamos dar uns exemplos. Usar tons verdes na minha capa. Por quê? Porque tem relação com o símbolo do WhatsApp. Eu posso colocar o logotipo do WhatsApp na capa, vai ficar legal. Também podemos incluir, olha, você vê que isso aqui fica interessante quando eu paro para pensar também. Podemos incluir símbolos que indique crescimento, que indique algo alavancando. Por exemplo, a gente vai colocar tons verdes, um logotipo, de repente um foguete, veio aqui na minha cabeça aqui, um foguete subindo, que indica crescimento, um gráfico que indique aumento, vamos colocar assim, gráfico de aumento, setas, talvez setas para cima, ou seja, com base em tudo isso, igual, meu tema é o WhatsApp, legal, então tons verdes, logotipo, e aqui é como aumentar as vendas, né, baseado no tema. Como aumentar? Então, aumentar, você imagina um foguete subindo, um aviãozinho, um gráfico de aumento, setas para cima, ok? Então, por isso que é importante. É legal que, como você já escreveu os mini textos, já escreveu a introdução, já sabe do que o seu e-book vai falar, aí você imagina,
qual que é a capa que eu posso colocar aqui, que nela eu vou resumir tudo isso e vai ficar atrativo para o meu cliente, ok? Por isso que é importante deixar a capa por último, porque aí você consegue resumir todos esses elementos dentro, resumir eles, né? Encaixar todos eles dentro da capa, ok? Então aqui, ó, só fazendo um resumo rápido aqui, bem rapidinho. Você lá escolheu o seu tema. Às vezes eu sou até um pouco repetitivo falando, mas é para poder fixar bem os processos, ok? Então vamos lá. Você escolheu o tema do seu e-book. No nosso caso aqui foi vendas usando o WhatsApp. É o meu tema. Vou vender para pessoas, a ideia seria, vou vender esse e-book para lojistas que têm interesse em trabalhar com WhatsApp, ou até mesmo pessoas físicas que de repente estão iniciando um pequeno negócio, seria o meu público-alvo. E o tema vendas. A primeira coisa, criar vários mini textos respondendo problemas, dores que o cliente pode ter. Depois, lembrando que eu crio esses mini textos sem preocupar com ordem, primeiro, segundo, terceiro, não. Eu só vou criando o máximo, né, ou a quantidade de mini textos que eu quiser. Depois eu organizo todos esses mini textos, crio um sumário, caso seja necessário. Depois, faço uma breve introdução, explicando o que vai falar nesse e-book meu. Depois eu vou para o título. Penso num título de impacto, que tem a ver com o meu tema. E depois eu crio uma frase chamativa, que vai ficar logo abaixo do meu título, com uma letra menor. E, por fim, eu finalizo com a capa. Ok? Finalizo com a capa. Lembrando que aqui, essa aula é uma aula de estrutura. Ok? Dentro desse módulo, a gente vai ter as aulas prática, que eu vou estar criando junto com você. A gente pode utilizar até esse exemplo aqui que a gente criou na aula. E eu vou estar ensinando as ferramentas, como que você edita o e-book, como que você salva, o formato ideal. Tudo isso a gente vai ter nessas aulas. Vamos ter aula de criação de capa. Então serão aulas muito legais, ok? Então essa aula aqui sobre a estrutura foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula.